Olá a todos e todas, bem-vindo a mais uma aula de Mate 2, né? Uma aula de exercícios. Hoje nós vamos fazer exercícios relacionados a integrais duplas, tá bom? Opa, abri errado. Então vamos lá. Vou deixar assim pequenininho para ficar mais didático, porque a conta fica numa folhinha só, tá? Calcule as integrais duplas nos retângulos R indicados, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem o cálculo da integral, né, da integral dupla, que a gente já fez a interpretação geométrica na aula 14, tá? Que já está disponível. E vamos lá. Então, a gente tem a integral, né, dessa função 2x menos y, uma função f de xy, tá? Sobre esse retângulo R, onde o retângulo é definido pelo intervalo 2, 4 cartesiano, 1, 2, tá? Né? E, obviamente, né, em relação a x e a y. Bom, a gente sabe o seguinte, tá? A gente, quando vai fazer a integral sobre os retângulos, só tem que tomar cuidado, né, com os limites de integração de cada variável x, y, está relacionado com o intervalo né, respectivo aqui. Por exemplo, se eu botei aqui, ó, a primeira integral como sendo o intervalo 1, 2, que é o intervalo que está em y, né, a primeira variável x e segundo y. Então, aqui vai ter que ser dy, tá? E se eu botei o 4, 2 aqui, né? Perdão, 2, 4 aqui no que é o do x, então o x vai estar mais para fora da integral. Por quê? Como é que a gente faz essa integral? Ah, e mais uma coisa, se você mudar aqui a ordem de integração dos intervalos, você muda a ordem aqui das diferenciais das variáveis, ok? Bom, e são iguais pelo teorema de Fubini, que também foi apresentado na aula 14, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher qualquer uma das duas, que a resposta é a mesma. Então, eu escolhi essa aqui, tá? Com o dy primeiro, depois o dx, ok? Então, quando eu estou integrando em relação a y, o meu x é constante, tá? Então, 2x vai figurar como se fosse uma constante. Por exemplo, 2, 2x dy. 2x para fora, né? Integral, né? O constante para fora sobra dy. Integral dy, y, tá? E qual é a integral de y, né? Y dy, y ao quadrado sobre 2. Não esquece os limites de integração aqui, tá? Em relação a y, ok? Bem simples. E agora, o que que eu faço? Eu vou substituir os limites de integração de y, já integrei em relação a y, para poder ficar só com a variável x. Foi o que eu fiz. Substituir limitante superior menos a limitante inferior, integral definida, lembra? Uma das primeiras aulas aí que a gente teve, a integral definida, tá? Limitante superior menos limitante inferior. Como a gente ainda não derivou, desculpa, a gente ainda não integrou em relação a x, eu só estou mesmo com em relação a y, que é meus limitantes. X, deixa quieto. Fiz a conta, né? Ó, reduzir meu denominador, não precisa reduzir aqui porque já está, essa parte aqui está com x, pode reduzir ou não, depois a gente pode reduzir mais para baixo, não tem problema, tá? E ficou dessa forma, ok? Bom, agora, olha, só tem o x, então agora eu vou integrar em relação ao x. Né? Integral de 2, aqui, daqui para lá, é que você vai ficar com uma variável só e a integral definida da maneira que a gente conhece mesmo, né? Ó, tá aqui, ó.
a integral calculada, os limitantes. E a mesma coisa, limitante superior, limitante inferior, não esquece de simplificar, né? Aqui, como é 4, ficou 2, aqui vai ficar 1, a gente não coloca, aqui corta, vai ficar 2, simplifica, né? Vai ficar 1 aqui em cima, 1 embaixo, a gente não precisa colocar, para poder, né, não ficar carregando frações equivalentes aí. E acaba de fazer as continhas aqui, dá 16, ó, menos 6, menos 4, não esquece do sinal, né? Vou fazer distributivo aqui desse sinal, mais 3, ok? E a integral dá 9, tá bom? Então é assim, vamos fazer mais uma, né? De novo, a integral no retângulo, ok? Mesma coisa. Se eu botar o limitante, aqui eu botei o limitante em x primeiro, né? E a função é x, y ao quadrado, então o dx, né? Que eu vou integrar primeiro em relação a x. E aqui, né, o limitante aqui em y, dy, que depois eu integro em relação a y, que é igual a essa. Se mudar os limitantes aqui, não esquece de mudar as diferenciais aqui, tá? Bom, eu escolhi agora essa, né, para fazer uma ao contrário, né, com um limitante de x, que eu fiz na letra A, ok? Mesma coisa, vou fazer em relação a x, então meu y é constante, só integro x ao quadrado sobre 2, o y permanece, os limitantes aqui, né, de 0 a 2, limitante superior menos limitante inferior, como está uma multiplicação e tem 0, não preciso colocar outra parcela, então só substituo, né, o limitante superior, né, faço sempre a simplificação para não ficar carregando frações equivalentes, e aqui é a mesma coisa. Agora integro aqui em relação a y, limitante superior e inferior, substituo, né? Cuidado com os sinais, potência ímpar fica negativo, né? Menos 1 vezes 2 menos 2. Quando você faz a distributiva aqui do sinal, vira mais 2 e, né? Já estava sobre 3 terços e tá aí feito direitinho, tá bom? Bom, vamos mais uma, né? Mais duas, no caso aqui, né? Pode vir também assim direto, calcula a integral dupla. Bom, calcula a integral dupla. Já tá, os limitantes já foram dados, tá? Já tá armado o esquema. Você só integra. A outra você tem que olhar os limitantes para saber, né? Onde você vai botar as suas diferenciais. Mas aqui já tá. O 0,2 é em relação a y, né? E o 0,1 em relação a x. Então, se você fosse pegar o retângulo R aqui, seria o quê? 0,1 cartesiano 0,2, tá? E se quiser mudar os limitantes aqui também pode? Pode, mas aí você tem que mudar aqui as diferenciais, tá? Eu fiz do jeito que estava mesmo. Então, vamos lá. Então, peguei a integral, né? Primeiro em relação a y, então meu x é constante, então dá y ao quadrado sobre 2, né? Limitantes em relação a y, como é uma multiplicação, e aqui o limitante inferior é 0, não há necessidade da segunda parcela, né? Que subtrai aí. Então, só no limitante superior, fiz a continha, né? Para não carregar frações equivalentes, sempre faço as simplificações, né? E aqui, agora, em relação a x, limitante superior e inferior, como era 0, só limitante superior. Ok? Vamos fazer mais uma, de novo, ó. A integral de 0 a 4, de 0 a 3, de 0 a 4, de 4x mais 3y, dx dy. No nosso caso aqui, se você fosse fazer o retângulo, ficaria de 0 a 4 cartesiano, de 0 a 3, ok? E se pode mudar? Pode mudar os limitantes daqui para lá, se você mudar aqui também os diferenciais, tá? Mas eu preferi fazer do jeito que estava, e a mesma coisa, peguei aqui, né? Fiz em relação a y primeiro, que meu x é constante, então 4x é uma constante só. Perdão. Fiz em relação a x primeiro, em vez de fazer em relação a y, perdão. Fiz em relação a x primeiro, então
o 4 permanece, x ao quadrado sobre 2 é a integral de x, né? 3y, né? O y é constante, o 3 constante, então 3y é uma constante, a integral de dx é x, tá? Já tá aí. E os limitantes, né? Superior e inferior aí, né? É uma soma, ok? Mas em todas as parcelas da soma aparece x, então esse limitante inferior, a substituição no limitante inferior não se faz necessária, né? Porque vai dar zero. Então a gente só substitui o limitante superior, faz aí as simplificações para não ficar carregando frações equivalentes, né? E fiz a continha aqui, né? Sobrou aqui uma função em y, desculpa, integro. Cismei com a palavra derivada, ninguém merece. Integro em relação a y, tá? As duas parcelas. Limitante superior e inferior, de novo aparece y nas duas parcelas, então vai dar zero, então não preciso substituir. Só substituo o limitante superior, tá bom? Então é isso, gente. Essas daí são as integraizinhas duplas que a gente fez na aula de exercício do dia de hoje, ok? Então, até a próxima aula.